Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando nessa hora pelo nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Estamos falando sobre paternidade, e hoje nós vamos estar falando sobre paternidade ou paternalismo. Nós vamos começar uma sequência de mensagens. É uma mensagem que eu vou dividir ela em 4 partes, onde eu vou estar falando sobre paternidade e paternalismo, Então preste muita atenção tudo aquilo que Deus vai estar falando com você nesses dias. É uma mensagem que eu preguei na igreja ao qual eu sou pastor, Igreja Batista do Alto Marins, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo e Ebom. E através dessa mensagem, que Deus venha falar contigo, impactar o teu coração, para você entender a diferença entre paternidade ou paternalismo. De que forma você encara essas duas palavras? Você está vivendo dentro da paternidade ou dentro do paternalismo? É isso que eu queria tratar com os irmãos ao longo dessa sequência de mensagens com esse tema, paternidade e paternalismo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando agora, Senhor. Fale no mais íntimo e no mais profundo de cada coração nesta hora. Eu peço que o Senhor venha visitar cada lar. Consagre, Senhor, esse dia diante do Senhor. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance cada vida nessa hora. Senhor, venha destruir todo o poder das trevas, todo o poder do nosso adversário, do nosso inimigo, que conspira e que se levanta contra. Abençoe os teus filhos e filhas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos cada filho e cada filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Mas antes eu queria que você, que é membro do canal, compartilhasse essa mensagem, deixasse o seu like, curte lá no nosso canal Pastor Fortunato Luiz. E você que não é membro do canal, vai lá e se inscreva, não perca tempo, se inscreva. Você é o nosso convidado a participar do nosso canal Pastor Fortunato Luiz. Amém, queridos? A palavra de Deus, Romanos 8, 16 ao 21, que nós vamos estar lendo, vai ser a base do tema que nós estamos falando, paternidade ou paternalismo, Vamos lá para a palavra de Deus. Romanos 8, 16 ao 21 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vou começar hoje explicando para você um pouquinho melhor sobre o que é paternalismo e o que é paternidade. O que quer dizer esses dois nomes? Vamos começar com paternalismo. Paternalismo é uma relação baseada na autoridade do pai, certo? A concepção segundo a qual as pessoas que detêm autoridade devem desempenhar para aqueles sobre as quais é exercida um papel análogo ao do pai para com os filhos. Benevolência condescendente no exercício da sua autoridade. Ou seja, resumindo tudo isso, palavras complexas, pastor? Vou resumir isso. O pai exerce autoridade na vida do filho, buscando se beneficiar dessa relação. Isso é o paternalismo. Quer ver um exemplo? Vou dar 2 exemplos aqui. Jessé, pai de Davi, ele não vai ver potencial em Davi. Ele vai exercer o paternalismo. Lá em 1 Samuel 16, 10, 11, o menor da casa. Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir o que seria o rei de Israel. E quando ele chega lá, o pai de Davi ele vai apresentar os filhos. Só que Davi era o menor da casa, e o menor da casa estava trabalhando, cuidando das ovelhas, no curral das ovelhas. Então agora Jessé vai olhar com seus olhos humanos e vai ver ali, não era Samar, não era o outro filho, e agora, quem que é? E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não olho como um homem olha. O homem ele olha a aparência, mas eu, Senhor, eu observo e olho o coração. E Jessé
agora vai ser indagado por Samuel. Samuel vai perguntar para Jessé: Jessé, acabou seus filhos? Não tem mais filhos? E agora essa pergunta precisa ser respondida. E agora Jessé vai dizer: tem um, mas ele é o menor da casa, ele está cuidando das ovelhas lá no curral. E Jessé vai dizer: manda chamar ele, porque é esse que Deus quer ungir como rei. Ou seja, Jessé, ele exerceu o paternalismo aqui. Porque o que ele viu? Ele mesmo viu que talvez o menor da casa, ele não viu potencial nenhum em Davi. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, os próprios irmãos de Davi, até o pai de Davi, não acreditou que Davi ia vencer. Porque Davi era o menor da casa, eles acharam Davi até um certo ponto prepotente. Você passa a entender o que o paternalismo ele faz. O pai está sempre ali, sabe, criando uma barreira para o filho crescer. Esse pai, ele não deixa que o filho venha desenvolver, venha ter um crescimento. Isaac exerceu paternalismo, sabe, usou meios naturais para abençoar o filho dele, né? A gente conhece a história de Jacó e Esaú, a gente sabe, todos nós conhecemos o contexto, onde o que nós mais ouvimos é: Jacó roubou a bênção de Esaú. Esaú trocou a bênção dele por um prato de lentilha. Mas, presta atenção, por um prato de lentilha, Isaac libera a bênção. Olha o preço da bênção, um prato de lentilha. Isaac ele já estava avançado de idade, não conseguia enxergar direito. Ele vai dizer o seguinte: filho, vai lá e prepara um guisado para mim, e depois que você preparar, eu vou te abençoar. Ele poderia muito bem abençoar antes do filho dele preparar o guisado, antes do filho fazer qualquer coisa. O pai, independentemente da posição do filho, está sempre liberando a bênção sobre o filho. O filho não precisa fazer nada para ser filho e para ter a bênção do pai. Ele precisa honrar o pai, com certeza. Mas aqui houve meios naturais para a bênção. A bênção, ela custou um prato de lentilha. Então isso é o paternalismo. O pai está sempre querendo usurpar alguma coisa do filho. Esse é o paternalismo. No paternalismo, o pai sempre está de olho naquilo que o filho pode produzir para ele. Não se preocupa com o crescimento do filho. O filho não cresce de forma espontânea, fica sempre amarrado, não decola e não voa. Essa é a relação do paternalismo. Tem muitas pessoas linkadas nisso aqui. Não consegue crescer, não consegue decolar, mas não é por causa de Deus, não é por causa do Senhor, que estão ligados muito na esfera natural. Estão ligados dentro do paternalismo. Algumas coisas interessantes: os filhos enriquecem os pais. A glória é dos pais, não é dos filhos. O pai prende os filhos, não libera, impede o filho de crescer. O pai precisa sempre ser honrado. O pai precisa sempre ser honrado. Você está entendendo? O pai procura garantir segurança para si mesmo, na velhice. Através do quê? Ele investe no filho para querer colher lá na frente. É uma relação à base de troca. E Deus não tem uma relação em base de troca. Forte competição entre pai e filho. Pai tem cartas na manga, ele não revela tudo para o filho. O pai não confia em seu ensino, nem nos filhos por isso. O pai não confia nem mesmo no seu ensino, e nem nos filhos, sabe? Super protege, está sempre protegendo, está sempre guardando, né? Tem aquele ditado: guarda sempre debaixo das asas, não libera, sabe? O filhinho está sempre ali, mimado, não está pronto para responsabilidade, não está pronto para desenvolver caráter, porque está sempre ali, sabe? Talvez o irmão do filho pródigo, ele não entendeu paternidade, porque ele vivia na casa do pai, mas ele se sentia como um escravo, um servo comum. Por isso que quando o filho pródigo volta para casa, ele vai indagar o pai por que o pai fez aquele churrasco, por que o pai fez aquela festa, e o pai vai dizer: o teu irmão estava perdido e agora ele voltou para casa. Ele tinha que se alegrar com o pai, mas ele não se alegrou, porque ele estava vivendo essa relação. Sabe, Deus, ele é seu pai, independente de qualquer coisa. E Deus, ele quer liberar você para crescer. Só que o diabo, ele está tentando confundir muitas pessoas
O paternalismo é diferente de paternidade. Eu vou explicar o que é paternidade. A paternidade de Deus é o ensino bíblico de que Deus é o Pai eterno. Não apenas de Jesus, Jesus é o primogênito, mas que estando em Cristo nós podemos nos relacionar de maneira pessoal com Deus. Jesus ensinou o Pai Nosso, busque a Deus como Pai, Pai Nosso que estás no céu. Podemos ter esse nível de intimidade, assim como nós fazemos com os nossos próprios filhos aqui, esse nível de intimidade chegar, sabe, para o Pai, mas muitas pessoas não tiveram essa intimidade com o seu Pai terreno e confundem isso e criam um bloqueio entre elas e Deus. A paternidade de Deus é para nós o ponto de referência da maneira como podemos nos aproximar de Deus e da confiança que podemos ter nele, olhando para Deus como um Pai amoroso, não só como um Pai, sabe, que a gente erra, Deus ele vai pesar a mão sobre a gente, não um Pai bondoso. Paternidade é um ambiente que o Pai criou em Jesus para vivermos dele. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos a paternidade a todos quanto receberam. João 1,12, Deus o direito de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Na paternidade, o Pai investe no crescimento do filho. Deus ele investiu pesado em você. Ele mandou Jesus para morrer na cruz pela tua vida. Amém, querido? A paternidade, o Pai ele entesoura para os filhos. O Pai se alegra na realização dos filhos. O Pai se alegra, ele não pôde estudar, mas ele está fazendo de tudo para o filho estudar, fazer uma faculdade, para o filho crescer. Está fazendo de tudo para o filho se vestir melhor, está fazendo de tudo para o filho se desenvolver num trabalho. O Pai prepara o filho para caminhar livre, ensina a realidade para o filho. Você não vê, a palavra de Deus diz que Davi ele vai dizer para Salomão: olha, ser homem, Salomão, tenha caráter, porque você vai enfrentar pedreiras ao longo do caminho, nem todo mundo é amigo, nem todo mundo vai bater nas suas costas e é contigo. O Pai desaparece para que os filhos sejam notados. O Pai espera que os filhos sejam bem-sucedidos, é uma expectativa. O Pai perde para o filho ganhar. O Pai ensina tudo aos filhos, não há segredo. O Pai revela tudo. O Pai leva os filhos a experimentar os riscos. Está preparado para viver a paternidade verdadeira? É assim que Deus quer ser na sua vida, na nossa vida. Então receba essa paternidade. Você que busca por essa paternidade, aceite Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida e no teu coração. Essa palavra que eu queria deixar para você nessa hora, que o Pai venha falar contigo. E ao longo dessa semana estaremos falando sobre paternidade e paternalismo. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que estamos acompanhando nesse canal. Vai visitando cada filho, Pai. Senhor, que os teus filhos venham entender o que é paternidade, venham buscar viver debaixo desse manto, dessa verdade, desse ambiente, Pai querido, que é estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, crescendo no Senhor em tudo, Pai, na graça, no conhecimento, sendo livres para alçar voos maiores no Senhor, Pai. Esteja abençoando cada filho que nos acompanha. Eu coloco, Senhor, a vida de cada filho, de cada filha diante do Senhor. Esteja abençoando-nos, ó Pai. Libera a tua bênção sobre cada filho, sobre cada filha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a bênção do Pai esteja sobre cada filho, esteja sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém.